Ainda falando de saúde, a hipertensão, conhecida popularmente como pressão alta, afeta milhões de brasileiros e é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares graves, como infarto e AVC. No entanto, as recentes diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia podem mudar a forma como a pressão alta é diagnosticada e tratada. Segundo as novas orientações, a pressão 12/8, até então considerada normal, agora é classificada como pressão arterial elevada, com a pressão ideal passando a ser 12/7. Para entender essas mudanças e o que elas significam para a saúde dos brasileiros, eu converso agora com a Sayuri Inuzuka, que é médica cardiologista, está conectada aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, Wilker. É um prazer estar aqui no Jornal Brasil hoje. Doutora, prazer recebê-la, ainda mais para falar sobre um assunto tão popular como esse, né? A hipertensão. Acho que todo mundo, se não tem, pelo menos conhece alguém que vive com essa condição. E eu queria entender o seguinte, nós que somos leigos no assunto, não entendemos bem, a gente entende que é uma mudança muito simples, né? De 12/8 para 12/7. Explica pra gente, o que muda com essas novas diretrizes? Bom, Wilker, na verdade, essa diretriz ela só trouxe uma nova classificação. O diagnóstico de hipertensão ele continua sendo pressão medida em consultório de forma adequada, acima de 14/9. E o que foi colocado de diferente nessa diretriz é uma pressão elevada, que ele colocou uma pressão entre 12 e um pouco menos de 14 e 7 um pouco menor que 9. E como pressão não elevada, a pressão abaixo de 12/7. Isso não muda em nada no nosso dia a dia da sociedade brasileira, porque a nossa diretriz também ainda não trouxe novas classificações. Mas a nossa diretriz anterior de 2020, ela já coloca como uma pré-hipertensão. Então, o que significaria essa nova classificação com valores de corte um pouco menores? É uma questão de prevenção, né? A maioria das pessoas só preocupam quando a pressão já está muito elevada. Então, seria no sentido de você identificar uma propensão a ser hipertenso e tomar os cuidados, que são as mudanças de estilo de vida, é o que ninguém quer fazer, né? Fazer exercício físico, comer de forma adequada. Então, é mais para chamar atenção pela questão de medir a pressão e procurar um profissional para que isso seja feito de forma adequada. Então é para chamar atenção para uma dose um pouquinho maior de cautela, né? Então quem está acompanhando a gente agora, se eu for lá, medir minha pressão, der 12/8, não preciso apavorar não. Tá tudo sob controle, é só manter ali um estilo de vida saudável que tá tudo bem, é isso. Lembrando que essa medida deve ser feita por um profissional, né? Então, em consulta, que seja feito com aparelhos adequados, de forma adequada, porque tem toda uma diretriz sobre medida da pressão arterial. E lembrando que a confirmação do diagnóstico ou não de hipertensão, ela é feita com medidas fora do consultório. É o famoso conhecido mapa, aquele aparelho que fica 24 horas, e temos novas medidas, que é a medida residencial da pressão arterial, conhecido como MRPA. Então, são novas medidas que a gente tem fora do consultório para confirmar, porque a gente tem alguns fenótipos que a gente chama de hipertensão do avental branco, que é aquele pessoal que tem uma pressão muito elevada em consulta e no dia a dia a pressão é normal. E a hipertensão mascarada é aquela pessoa que tem a pressão normal dentro do consultório e no dia a dia ela tem a pressão elevada. Então temos essas formas de diagnóstico que é feita com um profissional. Tá ótimo, então tem que fazer um diagnóstico bem feito ali para que o tratamento seja eficiente também, né? Agora, os fatores de risco mais comuns para a hipertensão, quais são eles? A senhora já mencionou aí o sedentarismo, né? Quais são os outros? Olha, o que a gente considera como fatores de risco cardiovascular clássicos, né? Sendo a hipertensão no primeiro lugar, a diabetes, o colesterol alto, o cigarro, o sedentarismo, mas atualmente a questão da obesidade e a questão genética, né? Então, a gente tem esses fatores. Alguns são modificáveis, que são aqueles que a gente pode modificar no nosso dia a dia, e alguns outros a gente não pode modificar. O que eu chamo atenção para redução de risco é o controle adequado da pressão arterial, da diabetes, o controle do peso, o controle do colesterol. Então, esse é o papel para você conseguir reduzir o seu risco cardiovascular. Perfeito. A gente já falou sobre a importância do diagnóstico, mas em muitos casos a hipertensão é silenciosa.
Como que a gente tem que fazer? Como deve ser a nossa rotina ali de visitas ao médico? Quem tem que tomar mais cuidado? Porque esse diagnóstico sendo feito precocemente, a gente diminui riscos de um agravamento do quadro, né? O mundo ideal seria, por exemplo, a OMS coloca que deve ser feitas as medidas em todas as consultas, né? Então, toda consulta médica, independente de ser com cardiologista ou não, você deve fazer essa medida dentro do consultório. E se estiver elevado, se não for o especialista, ser encaminhado para o especialista. Geralmente, acima de 40 anos, o ideal é fazer essa avaliação uma vez por ano, tá? Então, com um profissional adequado, e não necessariamente no sentido de procurar se realmente é hipertensão ou não, mas fazer uma consulta de rotina, checar a sua saúde, principalmente se você tiver um histórico familiar de doença coronariana precoce, de hipertensão, de diabetes, tudo isso. Ótimo. É possível uma pessoa com hipertensão ter uma vida normal, uma vida tranquila? Sim, é uma vida normal e sempre lembrando, né, que a questão da mudança de estilo de vida. De você se organizar para fazer atividade física, organizar para ter uma alimentação adequada e tomar os medicamentos de forma adequada. Que, como você mesmo falou, Wilker, é uma doença silenciosa. Então, o que a maioria faz? Não estou sentindo nada, não preciso do medicamento. E aí eu paro de tomar o medicamento, ou esqueço, uso de forma irregular. Então, a grande importância é o tratamento adequado, é o controle da pressão de forma adequada. Perfeito, doutora Sayuri, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas orientações. Importante tomar cuidado, fazer os check-ups ali, fazer a visita regular ao médico para que a hipertensão, caso exista, a pessoa consiga, né, viver uma vida ali da maneira mais tranquila possível. Ótimas orientações, até uma próxima, viu? Agradeço, Wilker. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la também. Tchau, tchau.